Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12 por 8. Eu sou o Matheus Prata, mais uma vez ao lado da lenda William Batá. Fala, Matheusão, tudo bem? Tudo bem. Para falarmos hoje do tratamento medicamentoso do infarto com supra de ST. Quais medicações a gente deve prescrever, em que momento, como elas devem ser administradas e se realmente é uma receita de bolo. E para isso a gente tem um convidado de alto escalão. Que aí William? sim é uma lenda, né, Matheusão? Estamos aqui então com o Dr. José Roberto de Oliveira, cardiologista pelo INCOR. Primeiro de tudo, nosso amigo já de outros podcasts, né? Boa. Então, cardiologista pelo INCOR, médico assistente do pronto-socorro de cardiologia do Hospital das Clínicas, do INCOR, do Hospital das Clínicas da USP, médico da Unidade Coronariana do Hospital Sírio-Libanês e editor do Cardio Papers, do podcast do Cardio Papers. Já gravamos com ele lá e hoje a gente trouxe o Zé para gravar aqui com a gente. Seja bem-vindo, Zé. Pra ninguém falar que tem concorrências de Dante Incor, Cardio Papers e 12, estamos aqui junto. É isso aí, exato. Isso e aí. hoje, mais uma vez, com o INCOR ganhando de 2-1 no podcast. É tipo, todo dia assim, né, cara? Praticamente. Vamos ver, tá? O William sempre me coloca nessa, né? Toda vez é 2 INCOR e um Dante. Mas Porra, tudo bem, sacanagem, né? As costas né? são largas, vamos tentar aguentar. Não, tem que aguentar. Não, mas queria agradecer o convite aí, queria falar que eu sou fã de vocês desde o começo, também sou assinante da Prime. Ó, Então, já fiz a olha aí. propaganda. Alô, fazendo Maju. propaganda aí, hein? Vocês viram o porte do nosso convidado falando que é assinante da Prime, né? Então Pô, fiquem... E nem combinamos e demais. nem fizemos Pix nem nada pra ele, viu? Não, aproveitando também o TDC, também sou assinante. Então, porra, TDC e vocês são muito bons. Parabéns aí. Obrigado. Perfeito. Sou fãzão do perfeito. podcast e do 12 Prime. Queria agradecer o convite. Matheusão, conheci lá no dia lá do podcast com Cardio Papers. O Will também queria agradecer o convite. Tenho um carinho enorme pelo Will, porque, se eu não me engano, quando eu virei assistente, você tava rodando no PS, ou foi logo ali? Foi logo depois, é. Eu virei em setembro, você rodou em outubro. Exatamente. Então, pô, primeira turma que eu era assistente diarista ali, o Will, então aprendi bastante, gostei bastante também da turma de vocês. E hoje estamos aí para bater um papo aí de prescrição de síndrome com supra, né? Vamos lá, Zé. E aí, Matheus, conta pra gente como que vai ser esse episódio. A gente vai dividir em 3 partes. A primeira parte, a gente vai falar da terapia antitrombótica. Vamos falar dos antiplaquetários, anticoagulante e a fibrinólise, como ela deve ser feita, os cuidados que a gente deve ter, como é, na prática, a fibrinólise. Em seguida, a gente vai passar das medicações sintomáticas e outros adjuvantes da fase aguda, como, por exemplo, nitratos, como tridil, morfina, a gente deve fazer, que momento que a gente pode fazer. E, por fim, das drogas que modificam o desfecho do paciente que infarta. Ou seja, as medicações que o paciente tem que ir de alta depois de ter o infarto com supra de ST. Beleza, Maravilha. Matheus. Então, para começar, Zé, a gente queria te perguntar. Todo mundo vem em cursinho na época estudando para a prova o Monabish, Monab CH, enfim. Acho que mudaram já, viu, William? Mudaram? Isso é da nossa época. É. Eu fui falar Mentira. recentemente com uma pessoa que estava na faculdade e ela ficou me olhando assim, Monabish, né? Tava fazendo os cursinhos, nem o médico curso fala disso mais. Então, Finalmente, É mesmo? né? É, Porque se mudaram. for ver de todos, a gente vai discutir M de morfina, ressalvas, ó de oxigênio, ressalvas, São os nitrato também. São os Aí menos tudo importantes estão na frente. Tá na né? frente, exato. Cara, na média eu meti um novo, que não é tão bom, mas é ABC-E3. ABC3. Que é AS, beta-block, clopidogrel, que seria estatina e ECA e espironolactona se tiver indicação. Opa! Era bom, algo assim, agora bom. não... Enoxaparina, não era espironolactona, é enoxaparina. A galera já pegou o papel pra anotar. ABC3. ABC3. Mas não é tão... Não, mas é bom, é bom. Monabish também não era bom, né? Não era. Mas e aí? Coisas pra gente discutir, né? Enfim, pessoal, primeiro de tudo é o AS, Zé. Será que o AS realmente é uma receita de bolo? A gente sabe que por diretriz de infarto com supra, o AS tem que ser prescrito de 162 a 325 miligramas, e isso vem desde o ISIS 2, então já tá bem consolidado. Aí o AS já estão querendo tirar a vaga dele, né? O Mindset, que a gente já falou em outro podcast, Boa. mas enfim. A princípio, AS pra todo mundo. Concorda, Zé? A princípio, S para todo mundo é uma unanimidade, né? E que nem você comentou da dose, que a gente vai chegar até 200 a 300 na prática aqui, né? Evitar, obviamente, se tiver um sangramento ativo, né? Em especial um sangramento digestivo alto. Também tomar cuidado com relação a histórico de anafilaxia ou uma história de alergia ou intolerância ao AS também. Mas, como a gente estava comentando antes, né? Como a gente está falando de supra, cara, supra vai ter que abrir artéria, né? A gente teve uma discussão recentemente agora no INCOR com o pessoal da Imuno, e uma das discussões que a gente pode fazer também, pô, o cara tem alergia à aspirina, não vou colocar um stent, né? Como é que vai ser feito isso? Uma possibilidade que a gente sugeriu e discutiu também ali na hora do manejo é, bom, faz o ataque com o segundo antiagregante, o inibidor de P2Y12, de preferência um mais potente do que o clopidogrel,
e aí faz angioplastia. Depois da angioplastia pode considerar uma ponte com tirofiban, inibidor de glicoproteína 2B3A. E aí, nesse período aí, se não tiver uma contraindicação, tipo uma anafilaxia, faz a dessensibilização do paciente na UCO, num segundo momento, com mais tranquilidade aí. Perfeito, Entendi. perfeito. Então, se o paciente tem alergia a AS, a gente pode, se tiver essas condições, né, deixa o AS de lado, faz o ataque com um P2Y2 mais potente, faz uma ponte com um inibidor da 2B3A, para então dessensibilizar. Muito interessante essa possível proposta. E uma pergunta, assim, da parte prática com relação a AS. Deve ser mastigado mesmo, pedir pro paciente mastigar, isso faz diferença? Tem umas clinicagens Você já foi aí, né? visto? Tem umas clinicagens, cara. Eu sei de umas clinicagens em relação ao inibidor de P2Y12, né? Em relação do AS em si, você tem alguma coisa aí, Will? Assim, o ideal é que não seja tamponado, né? Sim. Então, porque senão Por que a gente pede pro paciente mastigar uma cera? Pra vocês terem noção da importância do AS, se o paciente está entubado, por exemplo, ele vai ser sondado, a gente vai passar uma nasogástrica, enfim, para administrar. Então, a AS é super importante. Perfeito. Então, detalhes importantes, tem que ser mastigado e macerado, porque a gente quer um pico precoce Boa. plasmático A para inibir ideia, a né? agregação. Essa a ideia. a gente não sabe, isso não foi estudado, né, em vivo para ver se Mas a realmente tem princípio diferença. vai assim. A gente pede, se é possível mastigar, pensando numa possível absorção mais rápida. Perfeito. E Boa. lembrar o ideal é que não seja tamponado, porque justamente o AS tamponado, né? O AS simples, que seria o ideal, o AS tamponado a gente evita, porque realmente ele diminui a absorção, assim, a absorção um pouco mais lenta. Acho que a S dá para fechar, né? Fácil, é a medicação que tá na cabeça de todo mundo. Quando o paciente Contraindicação, tá alergia documentada e hemorragia digestiva principalmente ativa, tá? Perfeito. O cara fez uma HDA em 1984, ele vai receber o AS de todo jeito. Claro que a gente vai discutir IBP depois brevemente, quando fazer inibidor de bomba de prótons, mas a princípio ele vai receber o AS. É isso. Perfeito. Seguindo, então, os antiplaquetários, tem o inibidor do P2Y12, que seria o segundo antiplaquetário de escolha. E aqui é aquela discussão entre clopidogrel, prasugrel ou ticagrelor. A gente teve um episódio extenso recentemente com o Dr. Alexandre Soeiro, um episódio incrível, número 155, então vale a pena, se você não ouviu ainda, você ouvir em sequência, que vai complementar muito essa discussão. Agora a gente vai trazer um pouco pro Supra de ST. Tem diferença entre as três medicações? Boa. Então, na verdade, assim, vamos começar do clopidogrel aí, comentando um por um só. A dose de ataque dele, vamos falar de fibrinólise, a gente vai acabar fazendo 300 miligramas. Inclusive, estava até ouvindo o podcast que vocês fizeram ali. Então, não importa também, na parte de angioplastia primária, se o paciente tem 927 anos, que o Will falou ali, a gente vai fazer 600 miligramas se vai para uma angio primária ali na hora já, 300 miligramas se você vai trombolizar. E na manutenção a gente vai ficar com uma dose de 75 miligramas. Aí a dose que a gente vai ter que lembrar só é em relação aos idosos acima de 75 anos, que a gente vai fazer um ataque de 75 miligramas antes da fibrinólise. Perfeito. Beleza? E aí manutenção de 75 miligramas também. Isso porque os novos não foram estudados no contexto da trombólise, né? A gente sabe que sangra mais também. Então, por isso a gente, a princípio, vai trombolizar o paciente, que infelizmente é a rotina em muitos lugares, que a gente não vai ter angioplastia primária. Menos de 10% dos hospitais tem, no Brasil afora, tem cateterismo disponível. Então, a gente tem que saber, tem que falar sobre isso. Porém, a gente tem os novos inibidores da P2Y12, que a gente fala novos, isso é um erro. É que nem falar que DOA que é novo, né? Já não é mais, né? Novo, né? Já tem o Plato e o Triton já são bem antiguinhos, então a gente tem que ter... implementar na nossa prática mais e saber quando usar ou não prasugrel ticagrelor, né, Zé? Perfeito. E, bom, ainda comentando ainda você falou de fibrinólise no cenário da fibrinólise, o que a gente tem mais próximo disso é o ticagrelor, que era no estudo, que agora me fugiu a palavra agora da cabeça, mas é um estudo que a gente fazia, não sei se era treat, não era treat, mas era um estudo que você trombolizava o paciente, fazia fibrinólise com clop, e depois de 24 horas você estava autorizado de você fazer o switch para ticagrelor, que mostrou que não tinha um risco de aumento de sangramento. Agora só me fugiu a memória desse estudo aí, mas esse daí saiu quando eu estava na residência, no R1 da Card, se não me engano, 2018, mais ou menos, na ACC. Mas é isso. Então, o ticagrelor também dá para você usar nesse contexto de você, depois que tromboliza, usa clop, joga para ticagrelor. Perfeito. Comentando do tica, dose de ataque 180 miligramas, manutenção 90 de 12 em 12. Problemas, né?
tem 2 grandes problemas, dispneia e bradicardia. Então, evitar em pacientes que já têm algum distúrbio de condução do NOAV, já tem um MOBITS 1, por exemplo, e de dispneia também é uma coisa que é um pouco chata, acomete geralmente uns 20, até 20%, se eu não me engano, Isso. e a gente tem uma associação também com mulheres idosas e pacientes que já têm alguma pneumopatia também. E esse é o protótipo do paciente que vai te ligar, puta, doutor, tô sentindo um fôlego curto, falta de ar e tal. E você vai, examina, não tem nada, não crepita, não é aquele IP2, não desatura. Aí fica... E aí você tem que ou convencer o paciente de manter o ticagrelor, ou vai trocar. E acaba sendo isso, né? Na minha prática, eu já acabo, por conta disso, que eu já tive 2 vezes esse tipo de inconveniente com o paciente, eu acabo tendo uma prática até mais fácil com o prasugrel. Até pela posologia, uma vez ao dia, menos efeito colateral, né? Teve o Isaract 5 aí, que a gente já falou sobre isso no podcast com o Dr. Alexandre Soeiro, mas assim, a princípio a gente achava que o tique ia ser melhor e não foi o que aconteceu. Mas claro, ticagrelor é excelente, a gente não precisa ver anatomia coronária antes. Já. Né? Então já ataca na sala de emergência mesmo, então esse é um benefício muito grande, ticagrelor. Eu particularmente, quando chega um supra e a gente já quer atacar logo, é ticagrelor, se a gente está num centro que tem disponível, né? Mas o prasugrel é uma excelente medicação. Lembrar do prasugrel, da contraindicação, seria AVC ou AIT prévios, né? Tem alguns lugares, na diretriz da ESC, se eu não me engano, pede para reduzir a dose de manutenção para 5 mg em alguns casos específicos, mas isso na diretriz do ACC não é bem assim, né, Zé? Não, e assim, ainda... Por que ele comenta isso, né? Porque no Triton, que foi avaliado isso, ele sugere que possa ter esse sangramento aumentado em pacientes que têm idade acima de 75 anos, peso abaixo de 60 e AVC AIT prévios. Mas assim, aí quando você vai ver, beleza, qual que é a evidência mesmo de eu usar uma dose reduzida de prasugrel, né? As evidências são poucas, então a gente tem evidência em estudo com asiático, por exemplo, que eu peguei aqui, que é o Host Reduce Polytech. É um estudo que testou isso com pacientes com síndrome coronariana aguda submetidos à angioplastia, então a maioria era um estudo só com asiáticos, né? Tem estudo com farmacodinâmica também, que aí foi que levantou a bola realmente dessa dose. E aí eu acabei de estudar aqui para nossa conversa, tem o Trilogy ASS, que avaliou, então, essa dose em pacientes idosos de baixo peso de 5 mg, né? Mas era em síndrome sem supra em paciente também que ficou em tratamento clínico. Então, a evidência mesmo é um pouco complicada da gente falar e na minha prática, eu prefiro não usar os 5 mg na dose reduzida do prasugrel em pacientes que são idosos ou de baixo peso, até por não ter tanta robustez. Eu acabo deixando mais ticagrelor mesmo. Não sei Na prática, a gente tá falando muito aqui no cenário da fibrinólise, né? Lembrando que quando a gente está diante do paciente que vai para a intervenção percutânea, a dose do clopidogrel vai para 600 mg, não se esqueçam disso, independente da idade, sexo, qualquer coisa. Anos, que nem o Zé falou. 927 anos. Mas lá a gente está num serviço privado, por exemplo, e o paciente chega com o supra. Como o prasugrel a gente só faz na sala de emergência, você percebe uma preferência para o ticagrelor? Cara, é até melhor perguntar pro Will, porque ele trabalha no PA. Mas eu, como pego os pacientes que acabam vindo depois, mesmo no lugar onde eu trabalho, eu vejo muito clopidogrel. Acho que você tem essa impressão lá também. Ainda o clopidogrel, no supra. Cara, mesmo no supra. Mas assim, não é porque o cara acha que realmente é uma droga melhor, tal. Acho que é mais assim, o hábito, a galera mais velha guarda. Eu falei isso, a gente falou isso inclusive com o Dr. Alexandre, né? Com o Portuga no podcast anterior. É impressionante, mesmo em hospitais grandes que a gente trabalha, né? E hospitais privados, que você tem acesso a tudo, você vai pro CAT e vai ter AIVOS ou CITIL, o que você quiser. Né? Mas mesmo assim, eu concordo com o Zé, tem muita gente que prefere o clopidogrel. Não tem muita justificativa. Beleza, mas... Ok, se o cara ainda tem um alto risco de sangramento, é um paciente que vai ficar com dor aqui, talvez, aí beleza. Tem uma FA, justo. Justíssimo. 2 anos. Mas mesmo assim, a gente vê muitos pacientes com síndrome com supra usando o clopidogrel. Mas eu passo, às vezes, visita pro Portuga, pro Alexandre, e realmente, o Portuga também tem bastante paciente, e ele realmente prefere muito mais prasugrel, e aí eu vejo... lá no INCOR também, os casos do particular, do convênio, a gente acaba vendo um pouquinho mais também. Mas ainda assim, eu acho que não lá no convenceu. PA a gente faz tica, viu? Às vezes a transição é mais fácil, né? Depois faz o ticagrelor. Eu faço, eu 180... Porque assim, quando é supra, a gente aciona o código do supra, né? E tem uma maletinha com as medicações. Então vai ter 3 comprimidos de AS, tem 2 de ticagrelor e, por incrível que pareça, só tem 300 de clopidogrel. A mesma gente... É impressionante. Mas tem prasugrel. Não tem prasugrel. Pra levar. Ou não, você pega lá é só na hemodinâmica. Tem lá na hemo, mas tem uma maletinha. Não tem. Mas tem uma maletinha na emo. Tem na emo. Então tá bom. Então, assim, por incrível que pareça,
é um hospital que a gente não vai ver trombólise no infarto, o paciente vai para hemodinâmica, ponto. Sim. E mesmo assim tem 300 mg de clopidogrel na caixinha do SUP. Aí, ó, fica a dica aí, governo dessa clínica. Exatamente. Tem os contatos lá. Então, enfim, eu particularmente, quando vem esse paciente, vou atacar na sala de emergência, ele vai receber 300 mg de AS. Entre 200 e 300, não tem muito segredo, né? Não tem muito segredo. Mas eu faço o ticagrelor 180 mg. Isso talvez seja mais um toque meu, mas assim, pô, se o cara já tomou a dose do AS, eu tendo mais a dar uns 200, mas se não tomou a dose do AS do dia que ele isso é usava... Excelente pergunta, né? E é Excelente. uma pergunta que é muito do dia a dia, até do residente, né? O paciente já toma AS clopidogrel. Devo fazer o ataque? A gente não tem essa resposta, né? Na prática, quando é supra, a gente acaba fazendo. A gente reataca. A gente não vai arriscar se ele tá tomando certo. Até porque tem aquela máxima do House, né? Everybody lies. Então, puta... O cara fala que tá tomando, tem que ter cara. certeza Pô. que tem que estar tomando nos últimos 5 dias pra você não atacar o AS. Na prática, é muito difícil. Pro réu. Às vezes o paciente fala, não, tomo. Ih, nesse caso já ataque acabou, né? Já ataque acabou. Não, vai embora. Não, é melhor você garantir que o paciente esteja bem antiagregado, até porque a gente tá falando de clopidogrel, que é uma droga que vai demorar horas pra chegar em nível sérico adequado e vai botar um stent. É melhor que você ataque mesmo. E, inclusive, o aumento do risco de sangramento, isso eu falei num podcast com o Marcão, não é no ataque, é na manutenção dessas medicações. Então, é muito difícil o paciente sangrar agudo, que vai fazer a clopidogrel de forma aguda. Se ele vai manter isso, é mais fácil ele sangrar depois do que na fase aguda. Então, particularmente, na prática, a gente vai atacar mais. Porém, em tese, o paciente usa AS regularmente nos últimos 5 dias, você não precisa. Na teoria, não precisaria nenhum dos dois, mas Exato. na prática, todo mundo faz. Todo mundo, todos os hospitais E que eu vejo. A gente recomenda e Até- todo mundo recomenda continuar fazendo. Até porque o cara está... Se ele tá teoricamente duplo antiagregado e ele infartou, putz... Exatamente. Uma boa ideia, se ele tá tomando um inibidor, tentar trocar para outro. Perfeito. Né? Perfeito. Tem a questão da resistência do CLOP. Tem alguns estudos no Brasil que chegou até 40%, que eu já tinha visto isso. E um negócio que eu queria só comentar antes pra gente mudar era do CLOP, que eu, como trabalho no centro de referência, e o Mateusão também, e o Will também, mas o Will não vê tanta coronária agora no INCOR, né? Mas, por exemplo, chega um paciente que vem com uma trombólise sem critério de reperfusão, né? Então, ele foi atacado com 300. Vamos pegar 2 cenários. O cara chegou trombolizou com tenecteplase, que foi rapidinho, deu os 60, 90 minutos, o paciente não teve reperfusão. Depois de 2 horas do início do sintoma da trombólise, ele já está no seu serviço. Então, a nossa prática no INCOR é a gente... Obviamente que também ele não completou os 600, né? Mas a gente complementa com os outros 300. Os outros 300. Perfeito. No contexto mais próximo. Agora, chega aquele paciente que já tem um super evoluído, já foi trombolizado, a ambulância demorou, sei lá. Mais de 12 horas. Mais de 12 horas. Qual que é a prática de vocês? Vocês reatacam esse paciente? Porque, teoricamente, Ele já tem com nível os 300, sérico. ele já chegou no nível sérico. A gente vê um grande problema desses pacientes que chegam do cross, né, Zé? Eu tenho um paciente que chega bem orientado, ele fala, tomei 4 comprimidos de clopidogrel e tem na prescrição que foi checado. Esse paciente que a gente viu que tomou mesmo e passou já as 12 horas, não faz sentido atacar de novo. Agora, se a gente tá na dúvida, o paciente tá na dúvida, ataca. E não dá o tempo aí das 6 horas que foi prescrita, a gente complementa sempre Tem os esse 300. número mágico aí de 6 horas, né? Boa. Porque isso daí é uma coisa legal pra galera lembrar também. Foi Peguei agora, um ponto reataca. muito importante, porque a gente não tinha passado batido, mas isso é uma rotina, né? Acontecer, chegar a esses pacientes pra gente completar esses que vão pro CAT direto, os 300 miligramas, para juntar 600 e poder ir pro cateterismo de urgência, né? Boa. E muitas vezes o paciente desce da emo na correria, o pessoal não fez o ataque lá, a gente faz o ataque no pronto-socorro. Então, não fez na emergência, não fez na emo, cara, chega que o paciente faz assim que você puder fazer. É importante. Inclusive, isso é muito importante, porque fala, fez lá. Não, tem que ver checado, meu amigo. Se você não viu checado, o paciente não tem certeza absoluta que ele tomou, ataca. Paciência. Toca o barco. É melhor o cara sangrar um pouquinho do que fazer uma trombose de stent, que o sintoma da trombose de stent é uma parada cardiorrespiratória em FV. Qualquer sinal de dúvida se tomou ou não, faz. É isso. Porque se ele fechar o stent, ele não vai ter dor, ele vai ter morte súbita. Né? E é interessante lembrar que, beleza, tá com o clopidogrel, tá no CIRI, tá num lugar diferenciado, assim. Paciente fizeram... O Will chegou, fez o clopidogrel no meu paciente com supra, não queria. Beleza, já angioplastou, posso lembrar de fazer a troca, o switch entre eles, né? Também não dá perdido, não vai ficar um ano com clopidogrel por conta disso. E tem vários esquemas na internet que eles sugerem o tempo que você... parou de tomar clopidogrel agora, depois de quanto tempo eu já começo a tomar o prasugrel, o ticagrelor, enfim, então é muito interessante isso. Boa.
Bom, assim a gente consegue fechar os antiplaquetários, faltando aí fazer um comentário sobre um terceiro tipo de antiplaquetário que já foi muito estudado no passado, como uma expectativa de entrar numa terapia tripla, que é os inibidores da glicoproteína 2B3A, que é o caso do Tirofiban, nome comercial, o Agrastat, lembrar da gente cobrar depois da empresa, né, Tchim, tchim. por esse merchan, e que não deve ser feito de rotina, né? Perfeito. De forma alguma. Apenas em complicações lá na hemodinâmica, onde tem casos de no reflow, uma carga trombótica muito elevada. Nessas ocasiões, às vezes, a gente deixa o tirofiban por 24 horas e depois suspende. Faz e até intracoronária às vezes, né? Aí é as Isso. mandracaria, né? Papaverina, Aí nitroglicerina, Ih, fez no trombolítico reflow. intracoronariano. Eles inventam, né? Os caras fizeram cardio, estudaram pra caramba. Baseado em evidências total. Entra na hemodinâmica, ele vira cirurgioide A gente absoluto. passa a né? ser encanador, né? Encanador. Faz o diabo verde, troca o cano. Mas assim, é isso. Acho que você vê muito mais casos do que eu, Matheus, porque a gente não é a rotina mesmo ver o uso do tirofiban no pronto-socorro, na emergência, né? A gente usa algumas vezes mais do que 24 horas, extrapolando, pensando também em ponte para o paciente fazer algum procedimento. Inclusive, a gente teve um caso muito emblemático lá, que a gente recebeu uma paciente que estava internada numa colicistite aguda e estava na boca de operar. Aí o eletro da rotina, porque estava toda hora com aquela epigastralgia, virou, fez o eletro um baita supra-anterior. Aí veio pra gente, acabou que angioplastaram, o pessoal acabou atacando com DAPT lá na hemodinâmica mesmo, mas aí assim que voltou a gente acabou suspendendo aí, manteve só o AS, suspendemos o clopidogrel e deixamos ela com um tirofiban para fazer ponte para a cirurgia. Cirurgia cardíaca também é uma outra opção, às vezes tem uma lesão de tronco grave, o paciente recebeu o clopidogrel, você fica inseguro. Tem essas opções que já são um pouco mais que o cardiologista pode utilizar como ponte para um procedimento, também que é interessante. E o tirofiban é isso, basicamente 24 horas e com o seu amigo da hemodinâmica dando toque aí, que vale a pena deixar, né? Perfeito. Então, fechando os antiplaquetários, vamos trazer em discussão os anticoagulantes. A gente sabe que o E da enoxaparina tá lá em todos os algoritmos, seja o do Zé, o famoso Monabich, qualquer outro novo que a nova geração tá usando. Gostou, hein? Gostei. A gente tem 3 opções, né? Heparina não fracionada, enoxaparina e o Fondaparinux. Que agora também já saiu do Brasil, né? Já saiu do Brasil. Já saiu, porque a gente usava basicamente nos casos de HIT, né? HIT, E exatamente. aí, acho que era a Apsin, que era, enfim, saiu acho que no ano passado. E em tese os estudos eram robustos, mas não pegou, né? Impressionante. Não pegou, cara. Em nenhum lugar a gente via usando, e a dose, e é engraçado que a dose terapêutica era igual à dose profilática. Se eu não me engano, a Fondaparinux 2mg era a dose terapêutica profilática, mas não pegou. Então, basicamente, a gente vai ter enoxaparina, que vai ser nossa preferência, né? E vai ter heparina não fracionada, que a gente vai reservar em Que é a alguns nossa casos. preferência pela facilidade posológica. Isso. Não por ter sido melhor em algum cenário. Perfeito. Tem estudo mostrando redução de sangramento, mas desfecho desfecho duro mesmo, a princípio realmente não tem diferença, né, Zé? Acho que talvez o pessoal da hemodinâmica goste mais de heparina não fracionada do que a gente, né? O que acontece? Pelo menos Que é dos nossos assim, serviços. Vamos fazer um contexto geral, né? Então, infarto, seja com supra ou sem supra, a gente deixa, em grande maioria, enoxaparina 1 miligrama quilo de 12 em 12. A gente corrige a dose se tem disfunção renal, clearance menor do que 30 uma vez ao dia, menor do que 15 a gente não utiliza. Se for abaixo de 75, acima de 75 anos, 0,75 miligramas por quilo de 12 em 12 horas. Olha o 75 aí de novo, né? Agora, tem uma grande polêmica, assim, um assunto, né, que vai ser debatido em relação à heparina no infarto com supra, que é a heparina na emergência, quando o paciente chega. Porque lá na hemodinâmica a gente faz uma dose de heparina, uma dose alta de heparina, normalmente 100 unidades por quilo, que a dose de ataque seria normalmente 50 a 100, que a gente deveria fazer. E a questão é, na grande maioria das vezes a gente fala, não precisa fazer no cenário na emergência, a gente vai fazer na sala de hemodinâmica. Só que recentemente a gente teve um estudo no TCT desse ano, HELP PCI, que ele quis avaliar exatamente isso. Pegou os pacientes, foram 1.000 pacientes randomizados, um estudo que não foi publicado ainda, só apresentado lá. Então a gente está esperando chegar para ver mais detalhes vai a sair respeito de complicação de punção, né? de via de acesso. Com certeza. Mas a ideia geral era mostrar que quando você fazia a heparina não fracionada antes, você tinha um time flow maior na hora do CAT do que quando deixou para fazer só lá. Então eles apresentaram isso, a gente não viu ainda os vieses, entrou nesse estudo a fundo, e eles mostraram que não teve diferença de sangramento, principalmente relacionado à via de acesso. Por quê? Perfeito. Porque quando você ataca os pacientes de deixando anticoagulado pleno, quando a gente for lá puncionar ele na hemodinâmica,
eu tenho mais chance de fazer uma complicação se eu não fizer uma punção muito certeira. Se eu errar a primeira punção, pode fazer mais Se for hematoma. março, abril, Aí começa a do dificuldade. R1 da hemodinâmica. Se for março, meu amigo, Esquece. esse estudo não deve ser Não levado em vale, conta. né? É, Não não tem vale. validação externa para isso. Não, muito interessante você falar isso, Matheus, porque realmente, num hospital que a gente tem um centro de hemodinâmica, isso tudo tem que ser conversado com o hemodinamicista. Só, cara, faço algum anticoagulante aqui ou você vai fazer aí? Normalmente, o que eles respondem pra gente é: pode deixar que a gente faz aqui na Assim, hemodinâmica. eu acho que eu não conheço um lugar que Eu não também fale não. isso. Eu também não. Até porque, assim, se você for ver protocolo institucional, tempo de porta-balão, o ideal é abaixo de 60 minutos. Cara, não vale a pena você fazer uma heparina agora para depois o cara ter que fazer outra heparina. E a gente tem aquela subanálise do Synergy também, que Perfeito. mostrou Aumento de o sangramento. switch, né, o crossover. Chega um paciente que toma enoxaparina no PS, depois vai na hemodinâmica e recebe uma dose de heparina, teve um pouco mais de sangramento. É que o Exato. ideal seria a gente dosar o TCA lá pra ver quanto de heparina que eu vou fazer. No supra a gente não vai ficar gastando tempo com isso, né? A gente tem a prioridade ali de abrir a artéria. Então, realmente, é uma coisa que a gente não esperava que viesse esse resultado estranho, né? A heparina ali, 1, 2 horas antes, sei lá que horas que... A gente não tem um intervalo de tempo certinho, mas mostrou um time flow maior. A artéria mais aberta do que quem não fez heparina na emergência. Tudo bem, Então, não é um desfecho duro, a gente vai ter que ver os viés e tudo Sim. mais, mas já é uma evidência. Poxa, será que vale a pena mudar rediscutir. a nossa... Isso. É, estudar pô, mais. Talvez valha a pena a gente já começar a usar, então, talvez, enfim. Só para agregar aí, a gente comentou de enoxaparina, mas a gente não falou da parte da fibrinólise. Então, Perfeito. como que a gente vai fazer? Chegou o Supra, AS 300, CLOP 300, beleza. Enoxa 30 EV, tá? Pô, mas a ampola é de 20, de 40, o que a gente faz? A ampola é para subcutâneo? O Perfeito. que vocês já fizeram já? Eu mandava quebrar a ampola mesmo Aham. e aspirava, assim, É isso. né? E aí, porque é isso, não tem essa dose. Mas você sabia que já mais de uma vez, principalmente quando eu me formei, a enfermagem falou, eu não vou fazer. A enoxaparina é para ser subcutânea. subcutânea. Nossa, Pessoal, sim, mas sim. é EV mesmo, a gente não tá errado, tá? Nós três estamos falando que para pacientes menos de 75 anos, mais uma vez a idade importa aqui, então na trombólise mesmo, menos de 75 anos, a gente faz 30 mg EV e deixa 1 mg quilo de 12 em 12. Esse 1 mg quilo já pode entrar logo junto com a trombólise. Isso, assim, 15 minutos depois você já tá liberado de fazer. Perfeito. Lembra que isso aumenta também patência. Somos cardiologistas, galera. Estamos todos na paleta da cardiologia de azul aqui. Vocês têm que Exato. confiar na Paleta gente. da 12 foi... Paleta da 12. Não É. foi combinado, detalhe lisso. Não, totalmente combinando com Aí, o cenário, coordenando né? ali. Então é Parece isso, até lembrar que foi de combinado. Enoxa EV, tá, pessoal? O que Perfeito. mais? Acho que anticoagulante é isso, né? E pra gente fechar a primeira parte da terapia antitrombótica é a discussão sobre a fibrinólise. E a primeira pergunta é, quando que eu vou fazer a fibrinólise? Perfeito. E aí a gente lembra aquela regra clássica, que eu gostei que quem falou isso a primeira vez foi o João Mendes, do Tade Clinicagem, e eu repasso isso, né? Lembrar do jogo de futebol, né? 90 minutos, se tá jogando em casa, certo? 120 a prorrogação se você tiver que transferir. Perfeito. Tá Então, jogando fora de casa. Isso Boa, para chegar à hemodinâmica. Então, se demorar mais de 90 minutos no seu serviço, sendo que a meta hoje, pela diretriz da ESC, é 60 minutos ou 120 minutos para transferir, a gente vai considerar a fibrinólise. Não é só transferir, lembrando, é primeiro contato médico até ele estar com o balão insuflado na artéria fechada. Até restabelecer fluxo, né? Isso, Não é dele exatamente. subir no elevador, por exemplo. É a artéria aberta. Entrar na porta, não. Pegar o trânsito na marginal. Não, é até... E Tá, lembrando, tá então, lembrando, vou considerar fibrinólise se também tiver menos do que 12 horas do início dos sintomas. Perfeito, perfeito. Teve um podcast interessantíssimo que a gente gravou com a doutora Bárbara, o Matheus tava, né? Episódio 118. Que é Caramba, isso. que memória, hein, velho? Ah, que tá é anotado, isso. né? Bem preparado. Monstro sagrado. E que a gente fala sobre isso. E aí, paciente com mais de 12 horas de dor, que infelizmente é uma rotina da gente ver, né? Paciente com super evoluído. E aí, o que a gente faz? Então vale a pena a gente dar uma olhada aí nesse podcast. Boa. Bom, então a gente vê que pelo tempo vai demorar para ter hemodinâmica, eu vou considerar a fibrinólise. Lembrando que se eu vou indicar a fibrinólise, eu tenho a meta de até 10 minutos pela diretriz da ESC, do contato médico do diagnóstico, eu começar essa fibrinólise. E acho que o muito importante, antes de começar a fibrinólise, é checar as contraindicações. Boa. Né, Zé? Que envolve principalmente você ter tido algo no cérebro, né? Para ficar mais fácil. Por exemplo, um AVC isquêmico nos últimos 3 meses, história de AVC hemorrágico prévio, neoplasia intracraniana ativa, trauma no sistema nervoso central da cabeça Trauma grave. há 3 meses,
Ou uma formação arteriovenosa. ou uma formação arteriovenosa. Se você tiver algum desses, contraindicação absoluta. Além disso, se você tem sangramento gastrointestinal nos últimos 21 dias, suspeita de dissecção de aorta, também entra como contraindicação relativa. Perfeito. Lembrar de algumas, contraindicação absoluta. Perfeito. Lembrar de algumas contraindicações relativas, como, por exemplo, o uso de anticoagulantes, o paciente que chega em uso de Xarelto, por exemplo, que está acontecendo mais. E agora, né? Vou trombolizar ou não? Porque se for varfarina, você coleta um INR rápido, saiu Sim. tranquilo, Já- tá menor já que fiz isso, 2, 1.7. Na verdade, tem muito lugar que fala 1.7, 1.8 é um número mágico, tá? Isso daí não é baseado em nada. Aí você dá para trombolizar, né? Se for supraterapêutico, paciência, seria uma contraindicação. Exato. Eu penso assim, não sei o que vocês acham. Não, e até porque, pô, se tiver numa faixa terapêutica, pô, o cara já tá Já anticoagulado. tá anticoagulado, Talvez você pode até inoxa, talvez, né? Exato. Não sei. Mas o Lapa comenta que são 5 na cabeça, uma no tórax e uma da barriga, pra lembrar das absolutas. Boa. Eu acertei todas? Acertou todas, acertou todas. A gente fez uma live ontem em relação a isso. Só uma anedota aí. Tipo, eu fico responsável por aceitar os casos do Cross também, em alguns períodos lá. E o cara chegou e falou assim, não, vou encaminhar um paciente como contraindicação absoluta da trombose. Eu falei, não, por quê? Supra anterior. Ele nem era supra, na verdade, eu acho. O cara tava achando que era um supra, mas não tinha nem supra. Não, tomou uma pedrada na cabeça da esposa no mês passado. Eu falei, cara, isso não é um TCE grave. Tipo, o cara não procurou hospital, não. O cara desmaiou, não. Sangrou, teve alguma convulsionou, não. Fez um hematoma, não. Fez um galo. Pô, então isso não é um TCE grave, né? A gente tem classificações de TCE, o pessoal do cirurgia sabe disso. Então, não é um TCE grave, uma pedrada na cabeça da esposa. Isso é muito importante para você que está escutando aí e trabalha nesses Pedrada na setores. cabeça é Não, por quê? Porque acontece, a gente Sim. que recebe, né, a gente percebe. A pessoa às vezes ficou com medo de trombolizar Seguro, por causa perfeito. disso, certo? E aí ela acha que tá fazendo bem, ligando por cross e insistindo que referencie pro Dante Incor ou algum outro serviço terciário. Mas até essa ambulância chegar para buscar o paciente, até esse paciente chegar já no serviço de referência, a gente sabe que isso demora. E às vezes já passou o tempo útil, o tempo que a gente conseguiria salvar miocárdio. Tá? Concordo. Então, Você tem que ter medo mais de não trombolizar do que de trombolizar. A verdade é essa. Porque se o cara não morrer do infarto agudo, que a gente tem uma mortalidade aí em bons centros de 8, 10%, ele vai ficar com uma insuficiência cardíaca e horrível. Infarto anterior, fica 20% de fração de ejeção, vai cair na fila de transplante cardíaco, né? Então, assim, a gente tem que pensar, eu não tenho contraindicações, eu vou trombolizar meu paciente. Né? Assim, são riscos diferentes, o trombótico Sim. isquêmico, não dá pra você botar tudo no mesmo. Plenamente. O tratamento de uma hemorragia é mais fácil do que o tratamento de uma trombose ali, se você não Perfeito. tem uma sala de hemodinâmica. 2 pontos aqui. Eu peguei já um supra uma vez com histórico de MAV ou de um AVCH, agora eu não lembro já, lá no Grajaú, quando eu trabalhava lá, contraindicação absoluta. Sim. Pô, beleza, cara, eu tava num domingo, a paciente foi de noite, no outro dia eu tava na UCO do Encore, eu recebi ela. Uhum. E ela chegou com quase 24 horas no Encore, entendeu? Por conta disso. Não tem ambulância, não, é 20 quilômetros daqui, não é longe. É. Mas assim, aqui em São Paulo é difícil isso daí. Uhum. E eu já peguei caso também que, não, isso aqui é um infarto com supra, tá aguardando transferência pro cross. Não trombolizei. Por quê? Teve pistache. Também não, né, gente? É. Então assim, sangramentos menores não vão, teve um sangramento de hemorragia conjuntival, eu não vou trombolizar. Cara, não é assim. Não é Perfeito. contraindicação. Você está respaldado pelo livro. É muito pior você deixar de trombolizar. É termo até jurídico, né? Você deixar de trombolizar um paciente. Não, porque ele teve uma contraindicação que você julgou, do que alguma coisa que realmente está bem estabelecida. Você não vai ter um respaldo juridicamente falando, até mesmo em relação a isso. tem mais umas contraindicações relativas que é interessante puxando esse gancho aí das ressalvas, né? Por exemplo, hipertensão grave, pressão histórica Não acima de controlada, 180. pô. Você não vai trombolizar? Não. Seria Abaixa essa trídio. pressão e aí depois você tromboliza. É Exato. claro, você não deve trombolizar com pressão de 200. Você vai sangrar esse paciente em algum lugar. Mas abaixa a pressão abaixou, você tromboliza, tá? Outro, por exemplo, punção, algum sítio de Não acesso puncionável, né? realizado. Não compressível. Tem que ser não compressível pra você Diópsia considerar. de- Por exemplo, subclávia. Aí beleza, considera não trombolizar. Mas se é uma femoral, por exemplo, já dá pra gente Com certeza, trombolizar, né? tá? Agora, subclávia, jugular, realmente tem que pesar risco-benefício. É um infarto já mais evoluído, o paciente já está sem dor. Vamos pensar em não trombolizar. Agora, assim, o paciente é um infarto anterior e tem uma subclávia puncionada. Paciência. Lembrando que isso é muito importante, porque o maior benefício da fibrinólise é quanto menor o tempo entre o início da dor e a gente fazer essa medicação. Se, por exemplo, você está na primeira hora do início da dor, então, o Vale a benefício pena, vai ser grande. Agora, você está com 10 horas no início da dor, com 12 já vai estar contraindicado.
Então a contraindicação relativa pode pesar mais. Perfeito. Eu até lembro que na diretriz da ESC, que é anterior a essa aí, ele já até coloca também que nas primeiras 3 horas, as taxas de reperfusão entre fibrinólise e angioplastia são até que similares até. Perfeito. 3 horas do início dos sintomas, né? Não da hora que o paciente chega, Uhum. eventualmente. E Beleza. lembrar de medir pressão, ver se não tem uma dissecção de aorta. É. Lembrar das duas principais opções, né? A tenecteplase e a alteplase. Uhum. A streptocnase não é utilizada mais É. hoje em dia. Nunca Tem- trombolizei com estrepto, Também, nunca. mas com alteplase e tenec Eu nem- já. Nunca trombolizei com tenecteplase também. Eu já Todos os trombolizei lugares que com eu fui era só tenecteplase. alteplase. Trombolizei no 6º ano. Foi da hora. E é muito mais fácil, né? Tenecteplase é uma dose em bolos, normalmente Uhum. tem lá na bula, né? A dose certinha, mas Por peso. pelo peso. E a alteplase tem que fazer uma dose de ataque, depois uma infusão em 30 minutos, depois uma nova infusão em 45 Que é minutos. diferente da dose do AVC, é diferente da dose do TEP. Isso. Então, cada um tem sua dose, é importante a gente saber. Basicamente, se o cara tem a mais do que 67 quilos, que é mais ou menos o normal, assim, Uhum. numa população, um adulto, né? Um homem, por exemplo, 15 miligramas em bolos, 50 miligramas em meia hora e 35 miligramas em 60 minutos. Então, ao Perfeito. todo, 90 minutos. O ruim é esse, né? Que você tem que esperar os 90 minutos, depois esperar mais um tempinho, ver se vai abrir a artéria. Já tá, né? Que é bolos, dose única, quase que o peso pro 2, né? Uhum. Tem 60 quilos, é 30 miligramas, 80 quilos, 40 miligramas. Isso, perfeito. Bom, a gente conseguiu fechar muito bem a primeira parte, que era a parte que a gente vai... Tô gostando. Então, tá muito interessante, né? Ó, se você tá gostando já... Curte, comenta, já Não acabou, passa pros seus não. amigos aí, escutarem também, em qualquer fase da vida que você esteja. Todas as informações que a gente tá discutindo aqui é muito importante, né? Até se você não vai fazer cardiologia. Só de dar plantão fora, você já vai estar submetido a um risco desse. Perfeito. Bom, então agora vamos para a parte dos sintomáticos. Boa. A gente vai falar de quais medicações vão ajudar nesse paciente que está com dor e outros adjuvantes clínicos desse paciente. E o primeiro deles e o mais polêmico é o nitrato. E o que a gente mais utiliza é o nitrato endovenoso, que é o Tridil. A gente tem que tomar cuidado com algumas contraindicações mesmo, Zé, do uso do nitrato. Boa, acho que a primeira que a gente tem que ficar ligado realmente é a hipotensão. Se o paciente já está hipotenso, com dor, puta, não dá para você ligar Tridil. Já teve caso que eu recebi paciente que estava hipotenso, ligou uma nora, mas por conta da angina ligou o Tridil, aí chegou o cara com nora e Tridil. Não já fiz façam mais isso. de uma Eu já vez, vi cara. isso também. É raro, mas eu achei que só tinha eu visto essa pérola. Eu já vi. Esse cara tá solto por aí. Eu já vi, esse cara tem que sair. Então, são as pessoas, por isso que a gente pôs esse título provocativo, né? Que não é receita de bolo. É. Você A tem maioria que das entender o que você tá medicações vai ser para Exato. todo mundo, mas não faz sentido. Tridil é hipotensor. Uhum. Então, se o paciente está hipotenso, a gente não vai fazer. Ah, Primeira tá Tá com com dor. dor. Aí a gente vai pro próximo tópico, da morfina, que É. aí pode até ser nessa situação. Ou abrir a artéria. É, de preferência. De preferência, a gente faz, vai abrir a faz artéria. bem. né? Então, assim, lembrar disso. Uma das contraindicações que, pô, não sei vocês, mas eu já acabei burlando é infarto de VD. Uhum. Então, pô, já trombolizei paciente. Cara, tinha V3R ou era V4R, tinha mesmo, em clínica de infarto de VD, mas com dor durante a trombólise com alteplase. No fim, abriu a artéria e reperfundiu. Mas assim, durante o período, cara, 90 minutos você tá lá com o doente e o cara lá com dor, cara. Você tá do lado do doente, mede a pressão, vê a pré-carga dele, qualquer coisa corre um voluminho se precisar. Concordo. E aí, Concordo. beleza. É uma contraindicação que eles põem, mas, assim, Você tem que pesar, né? dentro do especialista, acho que dá É. pra você pesar. Se você pegar o pé da letra, a contraindicação mesmo seria sinais de insuficiência cardíaca direita. É. Uhum. Ou seja, um infarto de VD clínico. Clínico. Que É, só 30% perfeito. tem VD clínico. É né? isso que a gente tem que tentar identificar. Eu lembro que uma vez eu orientei uma colega que estava na porta do pronto-socorro, que tinha infarto de VD, estava com a pressão sistólica de 180, ela queria Eu trombolizar. sei. Você Essa lembra colega desse que ela me caso? perguntou e eu sugeri começar também. E o paciente Não deu confio ruim. no Matheus. Deu ruim, ele deu uma O chocadinha. paciente chocou. Não foi legal. Mas é aí aquela coisa, Mas né? 180, cara? De sistólica. Eu teria ligado também. Não, Pois é. sim. Quando tava contribuindo. E não deu certo. Então, assim, tem que tomar cuidado, fica atento aos sinais de insuficiência cardíaca direita, qualquer sinal de congestão, tá? A gente não deve fazer o. Qualquer sinal o de Tridil. hipotensão, turgência. Aqui normalmente infarto de VD não vai dar a congestão, né? Isso. Então, perfeito. o paciente Congestão tem turgência. pulmonar. Isso, à Direita. direita. É isso. Então, o paciente tem turgência jugular. Hepatomegalia, você vai ver hepatomegalia, antes do que edema. hipotensão. Exato. É, o edema vai demorar, mas acho que um dos principais vai ser a turgência, que já Isso. consegue ver rápido, né? E uma outra indicação. E aí, acho que de contraindicação mesmo, que eu lembre. E uso de Posso- sildenafila Ah, e pô, tadalafila. claro. É.
Que Muitos hoje- colegas meus cairiam nessa. É curioso, viu, lembrar desse, hein, cara? A Curioso. gente tem que falar. Lembrando que o uso de tadalafila são 48 horas, É, o de sildenafila são 24, realmente faz hipotensão. Então a gente tem que ficar de olho. É né? sinérgico, né? Tem que tomar muito cuidado. Exatamente, com- exatamente. com o Ele uso. faz risco de hipotensão Proteção importante. brava. Mas eu concordo com o Zé, eu acho que do nitrato que a gente tem pra falar é isso, que se eu tenho um VD eletrocardiográfico, mas não tenho um VD clínico, o paciente tá hipertenso, tá morrendo de dor, eu acho que vale a pena, o cara tá na sua mão. Claro, É. a gente não falou, mas supra é sala de emergência, monitorização, oximetria, acesso venoso, né, 2 acessos calibrosos, enfim. O cara tá na sua mão, entendeu? Então acho que vale a pena, pô, o cara tá morrendo de dor, a gente vai tentar. Até porque morfina, que a gente vai falar em seguida, também é uma contraindicação relativa em infarto de VD. E até melhor o tridil, nitroglicerina, do que o isordil, que você já é titulável Exato, também, né? exato. Enfim. E as indicações também, né? Porque a gente tá falando que é receita de bolo, todo mundo vai ganhar tridil, Não, nitroglicerina? Não, né? Então a gente vai acabar deixando, talvez, no contexto de controle pressório, que é uma opção que a gente pode utilizar daquele paciente. Se o paciente apresenta sinais de congestão, então acaba você tendo um efeito venodilatador, reduzindo um pouquinho a congestão, e controle de dor, que acho que é o principal que a gente vai acabar isquemia tendo. persistente. E o isordil, né, a isosorbida, a gente usa um comprimido sublingual a cada 3 a 5 minutos, no máximo 3 doses, tá? A gente fala direto de nitroglicerina porque realmente é muito raro eu ver isordil. Tá? A gente já vai Falando de direto- supra, né? Isordil, às vezes a gente usa naquela dor que você tá tentando esclarecer, você não sabe ainda se é infarto ou não. Exato, Que exato. ela chega na Esofagana. angina, né? Também melhora, né? É melhor. A gente usa, na maioria das vezes, tridil supra, você vê que tá com dor, liga o tridil e vai titulando, né? É isso. Precisa ser de 3 em 3 ml hora mesmo? É que fica mais fácil a É. dose da diluição, né? Se a gente for ver, a gente dilui uma ampola em 240, né, Zé? Isso. Fica, de 3 em 3 fica mais fácil. De 3 em Fica. 3 é melhor, tá, pessoal? Porque a dose não fica 1,027. Não, fica de 1 miligrama em 1 miligrama. Se a gente aumentar, 3 é melhor, a cada 3 é melhor. E você pode reacessar o paciente, tipo, cada 5 minutos, pô, tá com dor ainda, 3, 5 minutos, mede a pressão, pressão tá boa, permite, sobe o tridil. Perfeito. Então pode ser bem rápido essa reavaliação para titular a dose. Bem rápido. Não vai passar o plantão com o cara urgindo de dor com 6 ml horas de tridil. Perfeito. E outro detalhe importante, lembrar de taquifilaxia. O paciente pode ficar resistente, vamos dizer assim, ao uso da nitroglicerina, principalmente em períodos mais prolongados. E o principal efeito colateral é a cefaleia, né? E aí a gente parte para um ponto importante. O paciente já está, por exemplo, a 30 ml hora de tridil, já está com a pressão baixa, não tolera, a gente subir mais, mantém dor. E é um não foi pro paciente- CAT? Não foi pro CAT. É um Pô, paciente que a gente então está Abrir trombolizando. a- Ah, boa. Tá bom. Começou a fibrinolizar agora, tem que esperar 1 hora e meia para reavaliar, né? E aí, a gente pode utilizar um analgésico mais potente, como Boa. um opioide? Bora passar pro próximo A tópico. morfina é extremamente polêmica, né? Porque a gente Muito já polêmica. utilizou muito para melhorar a dor nesses pacientes, porém, e na maioria dos estudos, ela foi associada ao aumento de mortalidade. Uhum. Perfeito. Teve um estudo com 57 mil pacientes que mostrou que pacientes que usaram morfina tiveram uma mortalidade de 5,7%, se não me engano. Pacientes que não usaram, 4 e pouco. Então, assim, claro, não foi um estudo duplo cego randomizado, mas isso já deixa a gente com o pé atrás. Outro estudo foi aumento da área infartada em estudos de ressonância. Outro estudo, pico maior de troponina em pacientes que usaram morfina. O que a gente sabe é por que morfina pode piorar o prognóstico? Porque diminui a absorção dos inibidores de P2Y12. A gente tem estudo de farmacocinética com ticagrelor e clopidogrel que a morfina reduziu o nível sérico dessas medicações. Claro, morfina a gente dá por misericórdia. O cara tá morrendo de dor, que nem você falou, 30 é melhor. Não vou conseguir mandar pro cateterismo. Paciência, a gente vai dar É morfina. isso. Lembrando que a dor, ela pode piorar o consumo do miocárdio, de Uhum. oxigênio, Estresse né? adrenérgico, né? E piorar a cascata da isquemia. Então, tá? M do Monabiche é tipo o último caso. A exceção que pode ser considerada. E sim, esteve associado em todos esses cenários ao aumento de mortalidade. Lembrando que a associação, mesmo com o maior poder estatístico possível, ainda pode estar sujeita a vieses. A gente dá morfina para o paciente que está pior. Tá? Perfeito. Perfeito. Também lembrar que morfina tem um efeitozinho venodilatador, eventualmente também, então ficar só atento em relação a isso. Um aumento de náusea, vômito, talvez isso também influencie. Perfeito. a Inclusive, tem um baixa absorção, guideline né? da ESC que sugere dar metoclopramida junto, né?
no texto escrito, eles colocam avaliar a possibilidade de dar metoclopramida junto com a morfina. Então, a possibilidade da gente já fazer, vou fazer morfina, talvez já dá um Plasil, uma metoclopramida aí profilático, né? Perfeito. Agora, para sintomático ainda, lançar uma dúvida para vocês, que a gente vê que nas diretrizes internacionais, a gente tem a recomendação no supra-GST de utilizar beta-bloqueador como antianginoso. E a gente tem muito receio de fazer isso. Cara, essa daí Eu, particularmente, muito, nunca utilizei. muito. São estudos de uma era, assim, que a reperfusão já não era tão bem estabelecida quanto é hoje, que na época tinha se associado a um desfecho melhor de dor e redução de arritmias. Fazer o beta-bloqueador metoprolol EV no paciente que está suprado. Eu nunca vi fazer e acho que eu não tenho coragem de fazer. Também Qual é a não. sua opinião, Zé? Também? Cara, também não. E acho que assim, a gente fica muito receoso nesse contexto, ainda mais o paciente. Pô, o paciente tá taquicárdico, frequência de 120, com dor, com supra. Aí você vai pensar, bom, essa taquicardia, será que ela é por conta do estresse adrenérgico? Se tira, faz a morfina. É melhor que você faça a morfina do que beta-bloqueador nesse contexto. Porque às vezes é o que o paciente está Tem um tentando. diazepam, né? Um diazepam. Cara, porque isso é o que tá segurando o débito dele. Essa taquicardia, às vezes, ela é compensatória. Você faz a dose do beta-bloqueador, o paciente choca. Então, isso é uma das coisas que a gente vê muito. Outras vezes também, paciente também com infarto sem supra, até mesmo, eu recebo pacientes que vêm e recebem doses maiores, tipo, recebeu, sei lá, 50, 100 mg de metoprolol VO. Logo na hora que chegou, você nem sentiu o paciente e aí o paciente já chega para mim chocado. Então, qual que é a recomendação, né? Se o Will já foi meu residente, então, pô, não, fiz 15 de metoprolol EV. Você tá maluco? Não é assim. Calma, porque a gente tem sala de hemodinâmica 24 horas por dia. Esse paciente, Perfeito. o melhor antiaginoso para ele vai ser abrir a Abrir a artéria. Lembrem sempre disso, pelo amor de Deus. A gente tá falando de nitrato, morfina, enfim, mas a gente tem que lembrar que a melhor coisa é você abrir a artéria. Paliativo, né? Até exato. você fazer o tratamento definitivo. Mas assim, eu nunca fiz realmente beta-bloqueador nesse contexto do paciente que chega no intuito de ser analgésico. Já fiz no sentido de, não, beleza, ficou com uma disfunção, ou antigamente ainda mais, ficou um infarto sem supra, vamos deixar já um beta-bloqueador para ele depois de 24 horas. Então, o que a gente tinha de conceito em relação ao beta-bloqueador era, antigamente era assim que possível, agora é quando der. Você não tem aquela urgência que a gente tinha antes também para isso. E a gente tem cada vez mais estudo que antes era um consenso. Paciente com evento agudo até 1 ano, a gente dá beta-bloqueador classe 1 por todas as diretrizes. E o que a gente está vendo aí... dos evidência estudos, fraca, né? Evidência fraca. O que está Registro. saindo é pelo contrário. Na verdade, talvez não tenha esse benefício todo que a gente achava. Esse é um ponto muito importante, né? Que eu acho que cabe um podcast inteiro sobre isso, né? Nossa. Que devem sair mais estudos Sim, com na certeza. sequência, porque saíram 2 estudos antagônicos já, né? Um falando para suspender, o outro falando... Tem até uma Não, um prévia, falando né? para não iniciar, o outro falando para não suspender. É que foram momentos diferentes, né? Momentos Tem o diferentes. Reduce do ano passado e o ABIS desse ano. Apes, isso. Perfeito. Que o ABIS, ele já era com o cara que já tava usando, sei lá, 6 meses, mas aí nisso já tinha pacientes com fração de 41 para cima. Esse é o grande problema, né? E assim, infarto com supra, alteração segmentar, não vou deixar um Sei lá, se tem lesão beta-bloqueador. residual, Você o cara sabe pode que melhora ajudar. remodelamento, Sim. é um excelente Concordo. antiaginoso. E bom que a gente já passou, assim, para a terceira parte, que são das drogas modificadoras de desfecho. O paciente... Só uma coisinha antes, Matheus. Oxigênio. Não é para dar oxigênio para todo mundo. Nossa, Tá? isso é um direto. detalhe rápido, aí a gente já passa para a terceira parte. Já saiu desligando, O cara né? já sai com oxigênio. Não, calma, pessoal. Primeiro, a gente tem um estudo chamado Avoid, de 2015, que não reduziu o desfecho. Tudo bem, eles davam umas doses altas, se eu não me engano, 8 litros por minuto pro paciente, tá? Mas aumentou a área de cicatriz infartada na ressonância. Claro que não tem desfecho duro, mas eram 441 pacientes. Se eu não me engano, era isso. Isso não vai dar desfecho duro em ninguém, um oxigênio. Mas, se a gente for em larga escala, e oxigênio é medicação, sempre lembre disso. E tem custo Tem envolvido nisso custo, também. tem um monte de coisa. Aí o paciente é DPOC, você não sabia, o cara rebaixa. Então, assim, oxigênio, saturação menor que 90% no infarto agudo do miocárdio, tá? Isso no ACLS a gente aprende, então não dar oxigênio para todo mundo que tá infartado. Boa. Teve até depois o Detox EMAI, que acho que eu tava Perfeito. na clínica de 2017, algo assim, que já eram 5, 6 mil pacientes. Isso. Que aí Também. foram 6 litros também sem diferença de mortalidade. Corte de 90%. Isso. E mais uma sintomática que vale lembrar é o inibidor da bomba de prótons. Perfeito. Se o paciente tiver risco de sangramento gastrointestinal, a gente já vai estar deixando ele com dupla antiagregação plaquetária. Então, se ele for idoso, já tiver história de dispepsia, infecção por Helicobacter pylori, uso de AINE concomitante, doença refluxo gastro... prévio. Exatamente. Se o paciente tiver esses fatores de risco,
iniciar o inibidor da bomba de prótons. Detalhe que o pantoprazol ele pode interagir com o clopidogrel. Tem estudos in vitro também de farmacocinética que a gente reduz o nível sérico do clopidogrel. Então não é para dar para todo mundo, mas a maioria vai acabar ganhando. E um detalhe que o pantoprazol é o de escolha pela ESC. Tá? Exato. Mas é porque aí pela ESC é prazogrel a escolha do inibidor também, né? Então, eles não estão muito aí. Mas antigamente a gente tinha ranitidina, que era uma opção também, né? Que Sumiu, a gente acabava né, usando. cara? Não, foi descontinuada. Descontinuada, né? Mas é uma opção. Parece que a gente tá velho, né? A gente fala, na minha época... Acontece. Eu tô me com todo sentindo mundo. Portugal. O Portugal falou, não, eu tava lá quando saiu o Triton. Eu bati palma de pé, você fala, que isso? Eu tava entrando na faculdade. Bom, Mas então é a isso. gente já começou a falar dos modificadores de desfecho, a última parte, que a gente vai ser mais breve. A gente falou dos beta-bloqueadores, que em geral a gente vai fazer para todo mundo, para melhorar desfecho, tá? A gente já discutiu isso, que isso pode mudar em breve, tá? A princípio, indicação por diretriz é disfunção na DAC, disfunção ventricular, fração de ejeção menor que 40%. Claro que levemente reduzida a gente vai acabar fazendo, extrapolando da IC. Paciente com angina, primeira linha de tratamento, a gente já discutiu um podcast só de angina, que é o beta-bloqueador. E esse pós-infarto, que é o que a gente Ainda, tá a última discutindo. diretiva de 2023. Classe 1 em tese. Classe porém, 1 para se disfunção, 2A, ou seja, deve ser feito para todo mundo. E tá? gozada De que rotina, ele de receita de colocou, bolo. ele tirou do o 1 ano, ele coloca como um prazo indefinido. A grande questão é Da quanto onde tempo, veio essa né? evidência 6 agora, né? meses, 1 ano, 2 anos, a gente não tem... na verdade, normalmente a gente deixa de 1 a 2 anos, né? Tem gente que fala Mas que, quem 6 tira? meses... Eu não tenho coragem. O cara tá usando. assim, acho que dá pra tirar, né? Depois Aí é o de- Abes. Aí é o Abes. Não, mas não quando o cara infarta. Às Não, o vezes Abes daqui era uns 2 6 anos. meses. Não, justo. O Abes era a partir de 6 meses. A partir de 6 meses. Era. Mas Bom, tem vários estudos É um aí em excelente andamento. tema pra gente Não, isso sentar daí só a pra gente vai revisar. chamar né? o Zé pra fazer. Pra Bora. só discutir. Beta-bloqueadores na síndrome Bora. coronariana. Fechou. Excelente. E agora os inibidores do sistema renina-angiotensina, aldosterona, pra gente fechar, tá? E IECA e BRA pra todo mundo, ou BRA, né? Não I. Lembrando que o primeiro foi o IECA que mostrou benefício, depois veio a valsartana como não inferior. De maneira a gente pega como um efeito de classe, né, Zé? Isso. Prescrever pra todo mundo que infartou, visando reduzir desfecho, visando melhorar remodelamento do miocárdio. Ele segue a mesma lógica do beta-bloqueador, ele é classe 1 para algumas situações, como IC, Hipertensão. diabético com supra-anterior. Hipertensão, DRC, paciente. Enfim, você ia precisar IECA por outra coisa, essa é a primeira escolha. E 2A para todo mundo também. Então, hipertensão, doença renal crônica, diabetes, insuficiência cardíaca, vai ser primeira escolha para esses pacientes. E 2A para todo mundo. Então, vai acabar ganhando quase sempre. Eu tenho um chefe meu que gosta de falar, o Mioto, que BRA a gente é que nem xarope, a gente só dá quando tem tosse. Então, assim... É isso. Eu ia levantar essa pra você falar. Porque você que me ensinou essa, eu adorei. Então, assim, Poxa, IECA então tem já dá um muito mais corte, né? robusto. Fica atento aí fica aos nossos atento a essa. embaixadores. Então, acho que é importante a gente falar isso, que IECA tem muito mais benefício. Mas, claro, o paciente está usando o BRA por outra coisa, a gente pode manter, não tem problema nenhum. Assim como na insuficiência cardíaca, né? Espironolactona. Basicamente, se o paciente tiver IC, né? Então, se tiver disfunção, fração de ejeção menor de 40 já ia entrar de qualquer maneira, né? Então Exato. não sai muito da IC. E acho que, por fim, vale a gente comentar da colchicina. Nossa, essa daí também dá uma Então, discussão. É uma excelente discussão, mas que pode surgir na sua discussão da sua vida. Que até o ano passado, a gente tinha o Colcott, E o que tinha Luduco. demonstrado redução pós-infarto, a longo prazo, o paciente que utilizava. Mas o maior estudo, eu até esqueci o nome. Foi recente. Foi publicado... Foi no TCT, não foi? Foi no TCT. Foi no TCT agora. Que foi um estudo maior, mais robusto, que viu exatamente pacientes de prevenção secundária que tinham acabado de infartar e não teve o benefício o encontrado no Clear Colcott. Synergy. Clear Synergy. Sabe onde eu vi? Ah. 12 News Na Prime. 12 Olha News aí, Prime. que é isso, velho. Que é isso. Eu tenho... Ó, Cara, ó, melhor- vocês não estão vendo, mas tô até arrepiando aqui. E não tô sendo pago pelo Merchan, hein, galera. Cara, Esse negócio é bom mesmo. Acho que assim a gente pode até Acho encerrar o que- episódio. Fiquei até uma lágrima aqui. Zé, algum comentário a mais que você gostaria de deixar em relação a essas medicações? No infarto com supra? Não, na verdade é isso. Acho que BRA, a gente acaba deixando. Espironolactona mais, teoricamente, se ele tiver fração reduzida, é sintomático, mas a gente acaba deixando, né? Independente. Também. Foi E estudo Éfeso, se eu não me engano, né? tem o Ephesus e o Rayleigh, né? Uhum. E teve agora um que foi recente, que saiu no New England no fim do ano passado, que era deixar de rotina. Mas esse daí, eu sinceramente, eu não lembro qual que era o perfil do paciente, se ele já tinha disfunção ventricular ou não. Mas foi um estudo que rotina nesses pacientes não reduziu o desfecho, né? Mas aí depois a gente dá uma olhada e lança um adendo a mais aí. Perfeito. Perfeito, pessoal. Acho que a gente consegue encerrar aqui
Esse episódio tem tudo que você precisa saber sobre prescrição de infarto com supra. Então aproveite ele, deixe suas dúvidas aqui, que a gente tenta responder. Se a gente não conseguir, a gente passa pro Zé, que o Zé responde. Divulga para os seus colegas, se inscreve tanto aqui no YouTube quanto no Spotify, é muito importante pra gente, a gente tá com números muito legais e é graças a vocês que estão contribuindo com o nosso trabalho. Vai lá no podcast do Cardio Papers, que o Zé é o host, é o editor-chefe do podcast do Cardio Papers, que também tá fazendo um trabalho fenomenal. Inclusive, vai assistir o podcast com nós três, que eu e o Zé, a gente ficou enchendo o saco do Matheus por ter 2 do Encore e 1 do Dante. E aqui, novamente, a gente faz a mesma coisa. O mesmo, galera. Queria agradecer você que ficou com a gente até agora. Queria agradecer muito o Zé. A gente já tava tentando trazer o Zé pra cá há muito tempo, mas ele é um homem muito atarefado. Pô, o cara me chama quando eu tô de férias. E ele falou, putz, se eu não tivesse viajando, eu ia. Mas, Zé, muito obrigado. A gente com certeza quer você em vários episódios. Acho que foi uma conversa muito legal. Eu acho que é um dos melhores episódios aí, vai estourar com certeza. Com certeza. E eu vou estar lá me ouvindo também, porque eu não deixo de ouvir vocês 1 minuto só e seguir a página de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, cara. Tem muito espaço para todo mundo. Acho que quanto mais a gente conseguir levar o conhecimento para as pessoas, melhor os pacientes vão ser tratados. Perfeito. E assim, a gente sabe que a medicina no Brasil não tá fácil. Tem muito aluno que tá largado aí na rua, entre aspas, né? E a gente acaba abraçando muita gente. Vocês não sabem a diferença... Vocês devem saber, claro, né? Mas modo de falar. Vocês não sabem a diferença que faz isso daí, ter uma informação de confiança e fácil. Perfeito. E disponível prontamente, cara. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Vai lembrar que as inteligências artificiais ainda estão alucinando, tá? Então, cuidado com o que você pergunta no OpenAV, tem o chat GPT, saiba perguntar. Nem tudo que você tá lendo lá é verdade, mas sempre use, tá? Essa é a minha dica aí. E uma coisa importante que o Zé falou, só corroborando, é que a gente tem uma coisa de descentralizar o conhecimento, né? Antes o conhecimento ficava muito nas universidades. Hoje o conhecimento tá no Spotify, o conhecimento tá no Apple Podcast, o conhecimento tá no Instagram. Então, a gente agradece muito o Zé por você estar ajudando a gente nisso, por você ter vindo, por você fazer um trabalho incrível no podcast, por você ser um assistente muito bom. Chega, tá bom? Elogiei demais. Agradeço o Matheus, mais uma vez, minha dupla aí de sempre. E obrigado por você. Eu acho que eu vou contar qual é a porcentagem que a gente gravou. Cara, acho que foram os 30% dos podcasts de você, cara. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Curte, comenta e compartilha. Valeu!